I am Jim Collison, and this is Gallup's Called to Coach. Today, recorded in Portuguese, recorded on August 18th, 2022. Eu sou Yuri Trafani e esse é o Call to Coach, gravado no dia 18 de agosto de 2022. Call to Coach is a resource for those who want to help others discover and use their strengths. We have Gallup experts and independent strengths coaches share tactics, insights, and strategies to help coaches maximize the talent of individuals, teams, and organizations around the world. If you're listening live, love to have you in our chat room. It's just available there on our YouTube channel or on our live page right above me. If you have questions after the fact, you can send us an email, coaching@gallup.com. Don't forget to subscribe to Call to Coach on your favorite podcast app or right there on YouTube, so you never miss an episode. Call to Coach é um programa para quem quer ajudar outras pessoas a descobrirem e usarem seus talentos e pontos fortes. A gente convida especialistas da Gallup e coaches independentes para compartilhar táticas, percepções e estratégias que ajudam os coaches na maximização do talento de indivíduos, equipes e organizações em todo o mundo. Se você estiver ouvindo a gente ao vivo, você pode clicar no link e ir para o YouTube. Lá você pode conversar com a gente, interagir com a gente através do chat. Se você estiver vendo posteriormente, você pode enviar suas perguntas por e-mail para coaching@gallup.com. E não se esqueça de se inscrever no seu aplicativo de podcast favorito e no YouTube. Assim, você não vai perder nunca mais nenhum dos nossos bate-papos. Yuri Trafani is our host today, besides making me sound really good in Portuguese. Yuri is with Inner, a Gallup training partner in Brazil. They provide Gallup Global Strengths Coach training there. And Yuri, it's always great to have you on Called to Coach. Welcome back. Thank you, Jim. It's always my pleasure. And it's not difficult to make you feel you be good at any language, in English, Chinese, or Portuguese. You sounds great in any language. Well, thank you. It's good to be here, and we got a great guest. You might recognize the name. We'll bring him in. Take a second, Yuri. I'll be back here at the end of the program for questions. Great. Thank you, Jim. Bem-vindos ao Talentos em Ação, a série do Call to Coach em português para você que quer entender e se apaixonar pelos seus talentos, mas principalmente para você que quer aprender como usar os seus talentos ou ajudar os seus coaches nessa jornada para usar os seus talentos. E hoje a gente vai falar de um talento muito legal que é competição. E para acompanhar a gente nessa jornada, tem um cara muito legal que eu queria dar as boas-vindas para ele. É o Ian. Bem-vindo, Ian. Boa tarde, pessoal. Que honra estar no Call to Coach. Eu sou sempre um espectador. Agora eu estou deste lado aqui, participando desse bate-papo. Para mim vai ser uma honra. Eu tenho um prazer muito grande de trabalhar com a Gallup, com essa metodologia, de trabalhar com o meu sócio, que é o Yuri, acho que a maioria já sabe. Então, para mim vai ser uma honra participar desse programa hoje. Maravilha. Eu gosto tanto desse cara que quando foi para vir para esse planeta, eu falei, dá para mandar ele, meu irmão? E a hora que chegou aqui, eu falei, não é suficiente. Dá para ele ser meu sócio? E para aqueles que ainda não sabem, acho que uma boa parte de vocês sabe, o Ian é meu sócio na Inner, a gente junto representa a Gallup aqui no Brasil, e a Inner está fazendo essa semana 20 anos, e nos últimos a gente tem essa honra de representar a Gallup aqui no Brasil. E a gente vai falar um pouco sobre como os talentos de competição do Ian ajudaram a gente nessa jornada, né? A grande estrela desse momento é o talento competição. E o Ian tem esse talento muito forte, eu tenho aprendido muito com ele ao longo dos últimos anos e da forma como ele usa o talento competição, e eu espero e aposto que ele vai ajudar cada um de vocês também a entender como usar o talento competição. Ian, tem gente que não conhece bem os talentos, as pessoas que estão chegando na comunidade agora, que ainda não são coaches, então eu vou ler para elas o que significa o talento competição, e aí você me fala se tem a ver com você.
Diz assim: as pessoas excepcionalmente talentosas no tema de talento competição medem seu progresso em relação ao desempenho dos outros. Elas se esforçam para conquistar sempre o primeiro lugar e adoram participar de competições. É isso aí? Tem a ver com você? O seu competição é isso? É diferente? Como é que é, Ian? Exatamente. Eu acho que se competição fosse uma garrafa de vinho, aliás, eu já vou citar vinho, porque está entre um dos meus principais hobbies, degustar vinho, tomar vinho, mas se o talento competição fosse uma garrafa de vinho, no rótulo está escrito isso, Ian, e essa descrição abaixo. Eu sou uma pessoa que, em quase todos os momentos, seja vida pessoal, vida profissional, eu sempre penso em buscar o melhor do que eu estou fazendo no talento competição. Ele está sempre demonstrado, tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional, e desde pequeno, né? Eu sempre digo que competição... Bom, primeiro deixa eu falar o meu top 5, para as pessoas conhecerem um pouquinho, né? Eu tenho positivo, número 1, o meu talento competição é o número 2, aí eu tenho ativação como 3, significância como 4 e futurista como 5. Né? Eu acho que é um bom mix, pelo menos tem me ajudado bastante na minha vida, mas eu acho que competição realmente ele está ali na posição correta, entre os meus 2 primeiros, em quase tudo que eu faço na vida. Muito legal. E conta aí, como é que ele aparece na sua vida, no seu dia a dia, no seu trabalho, seja na parceria com a Gallup ou em outras atividades, como é que o teu talento competição aparece? Tá. Ele tá sempre presente. Eu até tinha começado a conversar, eu mudei um pouco, mas ele aparece em tudo na minha vida. Eu deixo que o competição me guia, porque eu acho, às vezes as pessoas têm uma leitura da palavra competição como uma palavra negativa, né? Ou seja, se eu estou competindo é ruim, eu preciso derrotar alguém, eu preciso fazer qualquer coisa, ganhar a qualquer custo, e para mim competição não é isso, né? Eu acho que muito também no meu positivo, que é número 1, e outros talentos que permeiam aí o meu talento competição, fazem com que eu use o melhor da competição. Eu vou dar alguns exemplos que têm a ver com a minha vida pessoal, mas para mostrar que eu uso a minha competição da maneira mais saudável possível, né? Então, assim, às vezes a minha esposa até fica brava comigo, familiares e tal, porque eu sou muito justiceiro, né? Eu sou aquele cara que é o cara justiceiro na vida. Então, tudo eu gosto certinho, tudo eu gosto dentro da ética, da moral. Então, se eu vou por um shopping, tem alguém parando numa vaga de idoso, eu fico maluco, né? Eu vou tentar falar com aquela pessoa que aquilo é uma vaga para idoso. Se eu vejo alguém cortando uma fila, eu interfiro, eu vou lá e converso. E muitas vezes isso traz alguns problemas, né? Então, tem gente que aceita muito bem, né? Quando você fala isso, a pessoa fala desculpa e se retira, mas tem muita gente que briga, que fala quem é você e tal. Então, às vezes, isso me causa um pouco de problema, tentando ser justiceiro aí na vida, né? E o que isso tem a ver com competição? Isso tem a ver que é assim que eu trato competição, né? Eu quero ganhar, ser o melhor, trazer o melhor para minha equipe, para minha família, para o meu sócio, para todo mundo que eu conheço, desde que seja 100% dentro da ética, da moral. Eu não vou fazer qualquer coisa para ganhar. É bem diferente. Eu vou fazer qualquer coisa para ganhar dentro das regras. Eu vou fazer qualquer coisa para ganhar de forma justa, honesta. Então eu nunca vou trapacear só porque eu sou competição e eu quero ganhar, eu vou trapacear, ou eu vou usar alguma ferramenta, alguma coisa que uma pessoa não tem e por isso eu tenho uma vantagem que não é legal. Então isso para mim é o talento competição, né? É usar o seu melhor para ser o melhor, tá? Mas mesmo não usando de coisas para me privilegiar. É isso, entendeu? Legal. Acho que o que o Ian está trazendo para a gente, que é super importante, é uma oportunidade da gente reforçar esse conceito, é o conceito de varanda e porão, né? O talento competição, quando ele está no porão, talvez ele possa lançar mão de artifícios menos nobres aí para conseguir a vitória. Mas quando ele está na varanda, ele é um instrumento para ganhar energia, um instrumento para realizar coisas. E eu costumo dizer o seguinte: poucas coisas unem tantos os povos quanto os jogos globais, né? Tipo as Olimpíadas. Exato. Ou a Copa do Mundo, que está aí às vésperas de acontecer esse ano. E são eventos competitivos. A Olimpíada é algo super nobre, que une os povos, que gera entrelaçamento
e com engraçamento, e tem a ver com competição, né? É muito legal isso que o Ian está falando, competição não tem nada a ver, a competição boa, a competição na varanda, não tem nada a ver com o uso exagerado desse talento. Muito legal, Ian. Você gosta desse talento, Ian? O que te faz amar esse talento? Não, amo demais esse talento. Eu acho que, até como eu citei um pouquinho agora no começo, na introdução do talento, é algo que vai fazer eu atingir o melhor. Então, tudo que faz você atingir o melhor, a excelência, não tem como você não amar. Mas eu acho que, se eu tivesse que escolher uma coisa do talento competição que eu mais gosto, é a vitória, é celebrar a conquista. Eu não sei se eu estou conseguindo me expressar, mas assim, o momento de ganhar algo, o momento onde você competiu e ganhar algo, é legal, é um prazer muito grande de você ter conquistado algo que você buscou. Você trabalhou para isso, que você se esforçou muito para isso, mas eu acho que aquele momento pós a conquista, que você celebra o que você conquistou, eu acho que isso para mim é o auge do talento competição, né? Que só vai celebrar quem ganha, né? Então eles estão entrelaçados, mas eu sempre em casa, com os amigos, aqui na INE, eu sempre falo muito, quem não celebra, não comemora, não vem outra vitória. Parece que vai chamar, eu vou acabar entrelaçando muito com o positivo, né? Então, assim, se você comemora, se você é positivo na vida, se você celebra uma conquista, você chama, você traz outras coisas boas, né? Então o meu positivo número 1 ajuda muito nisso também. Então, se eu tivesse que... São várias coisas que fazem eu amar o talento competição, mas uma das principais coisas é o momento da celebração. Então, quando eu fecho um negócio importante aqui na Inner, eu abro um vinho em casa à noite para comemorar. Quando a minha equipe conquista algo, a Inner atinge algo, eu saio para jantar ou para comemorar, né? A gente celebra aqui, a gente dentro da Inner tem uma celebração muito legal que eu trouxe, que é quando a gente fecha um negócio, a gente manda um e-mail para todo mundo da empresa, não importa se essa pessoa é da área comercial, se ela é do financeiro, é do marketing, recursos humanos, a gente manda um e-mail para todo mundo com um escrito blame, né, no subject do e-mail, que é imitando aquele sino que antigamente as pessoas, quando fechavam vendas na área comercial, elas fechavam chacoalhando o sino, né? Blá, 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 o departamento era muito famoso isso, para todo mundo conquistar alguma coisa que ganhou, né? Para celebrar alguma coisa que ganhou. Então a gente faz isso hoje em dia, mundo digital, a gente manda por WhatsApp ou manda por e-mail, este blame muito grande, né? E todo mundo comemora, celebra. Então isso para mim é um prazer, e não só as minhas conquistas, né? Mas as conquistas da minha equipe, as conquistas da minha família, as conquistas da Inner. Eu gosto muito de celebrar uma conquista. Eu acho que isso faz parte. Beleza. Vai ver que é por isso que um dos teus hobbies é o vinho, né? E a Rebeca tem uma pergunta interessante aqui para você, que eu gostaria de te ouvir também. Uma ótima pergunta. A Rebeca está perguntando assim, como é que você lida com a frustração quando você perde? Porque é legal celebrar, mas ninguém ganha sempre. Como é que você aperfeiçoou a sua capacidade de celebrar, de lidar com a frustração quando você perde? Então, eu acho que, mais uma vez, o meu talento número 1, que é o positivo, me ajuda muito nisso, né? A gente aprende muito a trabalhar em pares, em talentos com outras pessoas, né? Em departamentos, a metodologia ensina muito isso para team building, mas eu acho que com a gente mesmo dá para trabalhar em par com os nossos talentos. Então, o positivo ajuda muito. Então, quando uma pessoa que é competição perde, é frustrante, é óbvio, é realmente algo difícil de digerir, porque você faz tudo que você pode para conquistar aquele prêmio, aquele fechamento de negócio, aquela competição. Se você não conseguiu, frustra, é imediato, frustra. E eu olho muito para o meu positivo, porque o meu positivo eu sempre tento olhar para o lado positivo das coisas. Então, legal, o que esta derrota ou esse negócio que eu perdi trouxe de ensinamento para mim. Então, todas as vezes que eu perco um negócio, eu estudo o porquê eu perdi aquele negócio. E estudo mesmo, não tem estudioso, no meu caso está longe, mas é o meu estudioso de analisar, olhar e falar, legal, como eu posso trabalhar, mudar, que nova ferramenta, que nova metodologia, que nova atitude, nova postura eu posso ter para, numa próxima situação como essa, que eu estiver envolvido em alguma competição, alguma negociação, alguma parceria, eu não vou errar de novo, tá? Então, um dos fatores é esse, olhar o lado positivo e tentar extrair o melhor disso, e o outro é aprender com a derrota, né? Não só com a vitória, mas com a derrota também.
Que legal, muito interessante. O que a gente está vendo, né, pessoal, é aquilo que a gente conhece sobre a metodologia. Quem ajuda a gente a resolver dores que nascem eventualmente de um talento é um outro talento, né? E o Ian usa aí o positivo para conseguir acariciar e acalmar o competição quando ele perde. Ótima pergunta da Rebeca aí. Muito bom. Agora, Ian, me conta uma coisa. Você acha que a tua escolha de carreira, a tua escolha profissional, o caminho que você escolheu, foi de alguma forma influenciado pelo seu talento competição? Ou foram outros talentos? Não tem a ver com competição, né? Você é responsável na Inner pela área comercial, pela área de vendas. Essa escolha, né? Quando você trabalhou na Bosch, no Brasil e na Europa, você também trabalhava mais ligado a essa área comercial. Você acha que essa sua tendência comercial tem a ver com o seu talento competição? Totalmente a ver. Eu acho que, mesmo que de forma inconsciente, porque lá atrás, quando eu fui decidir minha carreira, até um pouco antes, decidir o curso que eu ia fazer, né, onde eu ia estudar, o que eu ia me formar, e eu não tinha contato ainda com a metodologia, eram muitos anos atrás, então, mas os nossos talentos estão aqui, estão dentro da gente, então provavelmente ele já estava agindo ali na decisão. Então, quando eu escolhi fazer a marketing, né? Eu estudei na ESPM, eu fiz administração mercadológica, porque eu sempre gostei dessa área de marketing, vendas, da conquista do cliente. Então, querendo ou não, quando você lança uma campanha de marketing bem sucedida, você está conquistando um nicho novo, você está conquistando um cliente novo, você está trazendo alguém para dentro da sua organização, né? E quando você vende ou faz uma negociação, ali é o core de uma competitividade. Você não está competindo com a pessoa que está do outro lado, mas você está competindo com você mesmo em termos de performance, para você conseguir ganhar aquela negociação, não ganhar daquela pessoa, né? Inclusive, refletindo um pouco agora que você falou isso, eu lembro que quando eu estava escolhendo o que eu ia fazer da vida, né? Eu tinha me formado, o que eu vou fazer da vida? Legal. E aí eu falei, bom, posso me candidatar para uma vaga numa empresa para trabalhar com marketing, trabalhar com vendas, legal. Esse era um caminho. O outro caminho era, tá, mas isso não que seja simples, não, isso é muito simples. Eu vou me candidatar a uma vaga e aí ou eu ganho a vaga ou eu não ganho. Não, eu quero um negócio, eu quero competir, né? Eu nem sabia que acho que a palavra da competição, já sei, programa de trainee. Porque programa de trainee tem uma série de etapas e cada etapa você conquista um novo degrau, aí você sente aquela sensação de que você passou para a etapa da dinâmica de grupo, que você passou para a etapa da entrevista, e aí você passou para a etapa de um estudo de case. Então, era cada momento, ou seja, quando eu consegui a vaga numa empresa, por exemplo, eu conquistei 7 etapas, não foi só uma de uma entrevista para uma vaga, né? Então, isso me dava uma adrenalina que eu me preparava absurdamente para isso, porque eu sabia que eu teria umas 7, 8 batalhas, que eram 7, 8 fases, e não só uma, né? Então, parando para pensar nisso agora, eu acho que desde quando eu escolhi entrar nas organizações pelo programa de trainee, e aí eu me inscrevi em alguns, eu acho que o meu competição já devia estar ali me influenciando, mesmo sem eu saber que o competição estava ali, né? Que legal, muito interessante. E aí tem a pergunta do Leandro, que ajuda a gente a pensar sobre um outro aspecto do talento competição. O Leandro pergunta assim, muitas vezes os competitivos são vistos como arrogantes ou prepotentes. Como é que você faz para não deixar a gana por vencer atrapalhar seus relacionamentos? Muito bem, boa pergunta, Leandro. Eu acho que é mais ou menos na linha do que a gente estava conversando sobre ponto cego, né? Esse é um ponto cego grande do talento competição, que é você deixar com que a sua competitividade passe de um limite que te derrube ou manche a sua imagem ou faça com que você perca amigos, perca a família, perca casamento, porque você está competindo até com o teu filho, com a tua esposa, né? Então, a competição tem um limite. Eu acho que mais uma vez, o talento positivo, né? E o meu talento significância, eu acho que ele me ajuda bastante também, porque o talento significância, ele tem como um dos pontos principais você fazer a diferença na vida de alguém, você fazer algo por alguém, você ajudar, você ser útil, né? Você se sentir útil
com alguma pessoa. Então, quando você compete demais, só derruba aquela pessoa, só para você ganhar, aí pode passar essa sensação de sujo, de arrogante. Agora, quando você consegue com um determinado equilíbrio, como eu disse, estou competindo, mas de maneira legal, ética, com moral, e eu estou usando de ferramentas que eu não vou prejudicar ninguém, Leandro, minimiza essa imagem. Eu consigo, principalmente, competir comigo mesmo. O talento competição mostra que, em muitos casos, né, ele é muito forte, você competindo com você mesmo, ou seja, eu tentando ser melhor do que eu fui ontem, eu tentando ser melhor do que eu fui mês passado, né? Ou seja, o que eu vendi, eu vou vender mais. Deixei minha esposa feliz, como que eu vou deixar ela mais no próximo mês? Né? Então, você acaba tendo um monte de mini metas e mini objetivos para ganhar de você mesmo. Né? Agora, quando a gente está em situações que envolvem outras pessoas, quando você faz da maneira ética, correta, honesta, amiga, legal, mesmo que você ganhe, não passa a sensação de arrogância. Então, isso eu sei na minha vida. Dificilmente, quando eu ganhei alguma coisa ou conquistei algo, eu ganhei inimigos. Né? Os meus amigos mais próximos, todo mundo fala que você não tem inimigo nenhum, porque eu tenho, né? Eu não tenho inimigo, eu tenho amigo para todo lado que eu vou, eu tenho um amigo no Brasil todo, para todo lugar. Por quê? Porque apesar de eu deixar minha competição muito forte e me guiar na minha vida e na minha carreira, eu não deixo isso interferir nas outras pessoas. Legal. Ian, pipocando um monte de pergunta aqui, o seu talento competição ativou a curiosidade das pessoas. Olha só, a Regina está fazendo uma pergunta legal aqui. Você fica desmotivado se na sua equipe tem profissionais que não têm a mesma vontade de crescer? Qual outro talento ajuda? Como é que você faz, hein, quando você está trabalhando com alguém? Ótima pergunta da Regina. Como é que você faz quando os teus parceiros de trabalho não têm esse talento competição? Regina, ótima pergunta. Desmotiva. Da mesma forma que a Rebeca perguntou, se você perde algo, né? Perde uma negociação, você fica para baixo? Fico. É rápido, mas fico. O meu positivo já me tira rapidamente da depressão daquele momento, daquela perda, mas quando tem alguém na minha equipe desmotivada, que não quer conquistar, me desmotiva também. Como eu faço? Eu tento fazer com que o meu talento competição contagie essa pessoa. E isso funciona na grande maioria das vezes. O positivo junto com a competição vai contagiar aquela pessoa de uma maneira médio prazo, às vezes muito rápido. Então, tem casos, mais de um caso dentro da minha equipe aqui na área comercial da Iner, que as pessoas já me falaram isso diretamente numa reunião só a gente, dizendo, olha, eu não ligo muito para a meta, eu faço meu trabalho com excelência, usando meus talentos, eu adoro vender, eu adoro me relacionar, mas se eu ganhar, eu ganhei, se eu perder, eu perdi. Né? E aí essa pessoa já falou para mim mais de uma vez, dizendo, só que eu fico tão contagiado pelo seu entusiasmo em vencer, em bater metas globais da Gallup, em bater metas que eu quero fazer tudo para te ajudar a bater essa meta. Então, eu acho que a própria energia de um positivo e de uma competição acaba ajudando nesse sentido, tá, Regina? Muito legal. Ian, tem alguma coisa que você faz de um jeito diferente ou de um jeito especial que seja por causa do talento competição? Porque muitas vezes os nossos talentos fazem a gente fazer algo do nosso jeito, né? Tem alguma coisa que você faz de um jeito especial que você se lembre baseado nesse seu talento competição? Eu acho que especial não, mas porque qualquer pessoa pode fazer isso que eu estou pensando agora, para você ser competição, você tem que ter bastante métrica, bastante objetivos para você atingir, né? Então, eu acho que me ajuda muito no meu dia a dia, mais uma vez, tanto vida pessoal quanto profissional, é estabelecer objetivos, metas atingíveis, em alguns casos quase inatingíveis, para me desafiar bastante, né? Mas é isso. Então, para tudo eu tenho meta, para tudo eu tenho objetivo, porque daí eu estou sempre me sentindo desafiado. Então eu acho que, não sei se isso seria algo especial que você perguntou, mas eu acho que é algo que faz o meu competição rodar. Eu não tenho absolutamente nada que eu não tenha um objetivo, seja objetivo financeiro pessoal, eu tenho um objetivo, quanto eu devo guardar, quanto eu devo fazer por mês, quanto eu quero daqui 1 ano, 2 anos, e eu vou correr atrás de bater essas mini metas para chegar na meta maior. Objetivos de vendas da minha equipe, com meu filho, com a minha filha, ou seja, os objetivos que eu sempre tenho algumas metas e
corro atrás disso para buscar. Muito legal. Olha, uma pergunta, eu que convivo com você aí, você disse, e você realmente não tem o talento estudioso, mas você conhece bastante sobre vinho, né? Toda vez que a gente conversa, você tem sempre uma contribuição. Quem não te conhece fala, o cara é estudioso, porque você conhece várias vinícolas, os vinhos, as origens, os preços, né? O quanto o teu talento competição influencia nisso, assim, para você, a hora que você estiver conversando com as outras pessoas, você sentir que você sabe bastante, ou às vezes até mais do que as outras pessoas sobre vinho. Você já pensou nisso? Isso, o teu competição pode estar te ajudando aí? Não pensei, mas pode ajudar. Eu acho que o significância ajuda talvez mais, mas o competição também, porque eu estou em grupos de vinho, né? WhatsApp, grupos que a gente sai para tomar vinho com os amigos, confraria, essas coisas, e aí naquele momento as pessoas começam a falar do vinho, de um terroir, de um determinado rótulo, de uma uva, e todo mundo sabe, eu também sei, né? Então eu consigo compartilhar o meu conhecimento. Então, e muitas vezes, que legal, essa uva, que legal essa vinícola, isso, aquilo. Então, talvez aí está um pouquinho do significância, né? Que é ser útil para aquela pessoa que está com dúvida sobre vinho, sobre o que comprar, como harmonizar aquele vinho. Então, acho que aí a pessoa gosta, compra aquele rótulo, eu fico felizaço que eu ajudei alguém de alguma forma, né? E eu acho que quando tem bastante gente que entende vinho, aí você trocar essas figurinhas do que eu estudei, do que eu aprendi com vinho, acho que aí está a competição de também demonstrar o seu conhecimento de uma forma positiva, claro. Legal. Tem uma pergunta do Vini aí, interessante, porque em todos esses anos aí que eu estou fazendo o Call to Coach, nunca ninguém fez uma pergunta para mim sobre o entrevistado, mas o Vinícius fez. O Vinícius perguntou assim, para o Yuri, como foi conviver desde cedo com um irmão caçula tão competitivo? Vinícius, uma coisa que ajudou bastante foi que a nossa distância de idade é muito grande. Apesar de eu parecer bem mais jovem que o Ian, eu sou 7 anos mais velho que o Ian. Então, a gente não competia muito. O Ian competia mais com o nosso irmão do meio. Mas aí, olha só, quando chegou na idade adulta, eu usei essa competição a meu favor. Depois que eu criei a Inner, eu falei, eu preciso de alguém mais faca no dente para cuidar da área comercial da Inner. E aí eu fui lá e convidei o Ian para fazer parte da empresa. Então, ao invés de ter que lidar negativamente com a competição, eu acho que eu tive sorte de trazer a competição do Ian para a Inner, para que a Inner buscasse e continue buscando ser cada vez melhor e ganhar as concorrências e vender muitas cadeiras no GGSC, formar muitos coaches de pontos fortes. Eu acho que eu trouxe competição do Ian para me ajudar ao invés de competir com ele. Ian, tem outra pergunta da Sara, que ela pergunta o seguinte, você considera que o seu ativação, além do positivo, também ajuda a ultrapassar quando você perde um negócio, superar quando você perde um negócio? Se sim, como? Seu ativação te ajuda também? Como é que é o seu ativação? A pergunta da Sara é como é que o seu ativação interage aí com o seu competição quando você perde um negócio? Olá, Sara, nossa amiga de Portugal. Conversamos recentemente. Prazer que você está fazendo essa pergunta. Muito legal, obrigado. Sara, deixa eu te explicar. Eu acho que tem muita relação, sim, com competição com ativação. Em que sentido? Tanto quando eu preciso atingir algum objetivo, por exemplo, o ativação ele não planeja, ele sai. Né? E quando alguém está competindo por alguma razão, seja um negócio, um projeto, ajudar alguém, organizar uma festa, qualquer coisa que envolva qualquer sensação de ganhar, atingir algo, a ativação você já sai. Tem que tomar cuidado com o ponto cego, porque muitas vezes você não planeja sair, aí você quebra a cara, né? Mas ele me ajuda muito a já sair fazendo, ou seja, não vou pensar, chega de fazer planejamento, deixa eu fazer isso acontecer logo, né? Isso ajuda num processo que você
está de algum tipo de competição ou tentando ganhar algo, né? E ele também ajuda quando você não está bem, né? Ele ajuda quando você não está bem, porque você sai rápido, né? Eu sou muito pragmático, então a gente sempre brinca, né? Tem pessoas que, cada um no seu estilo, tem pessoas que quando está mal, perdeu algo, quero ver um filminho, quero ficar tranquilo, né? Não, vamos conversar, eu quero sair, fazer outra coisa, né? Então, isso ajuda muito, a ativação ajuda muito, então deixa eu sair, vamos embora, você não fica pensando muito. Isso ajuda na parte boa e não tão boa do talento competição. Maravilha. Pessoal, eu não sei se vocês sabem, mas o Ian, ele é coach certificado de pontos fortes pela Gallup nos Estados Unidos, em Omaha, quando o nosso time foi lá ser preparado para trazer a metodologia para o Brasil através da INER. O Ian foi um dos membros do time que foi ser treinado lá, menos para agir como coach, que não é o objetivo dele, mas para que ele entendesse como trazer essa metodologia para o Brasil. Mas, de qualquer forma, ele é um coach certificado, formado pela Gallup nos Estados Unidos, e quando ele usa muito essa abordagem na liderança deles, dos liderados dele. E aí eu vou fazer uma pergunta para o Ian, líder coach. Quando você tem um liderado que tem o talento competição, como é que você desenvolve esse talento no liderado? Como é que você faz esse liderado ser cada vez melhor? Estou perguntando isso porque quem tiver aí, quem for coach, que tiver um coachee, quem for líder, que tiver um liderado que tem um talento competição, ele fica se perguntando, poxa, quando eu tiver alguém sob minha responsabilidade ou que eu estou dando coach e que tem o talento competição, como eu ajudo essa pessoa a se desenvolver? Então, usa a sua experiência sendo um competição e diz o seguinte, o que desenvolve o talento competição numa pessoa? Como desenvolver esse talento competição? Legal, vamos lá. Primeiro, até puxar o gancho disso que você falou sobre o Omaha, que é uma situação engraçada que aconteceu, respondendo até para o Vini sobre Yuri, como você lida com a competição do Ian, foi muito engraçado isso. A gente estava em Omaha e eu acompanhei todo mundo, a delegação, para estudar, entender, conhecer o produto, que eu ia liderar a equipe comercial aqui no Brasil. Mas eu não necessariamente precisaria me formar como um coach, porque eu queria entender o produto para poder vender, né? Aí um dia eu estava lá, eu falei, fiz todo o curso, toda a certificação, aí eu até virei para o Yuri e falei, Yuri, você tem necessidade de eu fazer essa prova e realmente fazer e me tornar um coach? Porque eu já tenho as ferramentas necessárias para liderar minha equipe usando a metodologia e para construir a estratégia de mercado e tal, né? Aí não lembro exatamente as palavras, mas, bom, você que sabe, né? Todo mundo que veio aqui vai fazer, vai tirar uma nota, esse tipo de coisa, e aí só você não vai ter feito, eles vão perguntar, nossa, mas isso para mim, na hora, eu falei, tá decidido, vou fazer a prova, né? E aí eu fiz a prova e me certifiquei, mas ele sabe usar isso também para ajudar a equipe. Sobre a sua pergunta, um pouquinho de quase tudo do que eu falei até agora, por quê? Porque é o que eu aprendi, né? Apanhei, errei, acertei com o talento competição. Mas, assim, algumas coisas que eu ia orientar essa pessoa, né? A primeira dela, sempre usar o caminho da honestidade, sempre ser uma pessoa idônea e nunca sair do trilho. Para mim, qualquer pessoa da minha equipe, né? Desviou com relação à ética, tá fora. A gente até brinca muito dentro da INER que um dos valores da INER, que está na parede das salas aqui da INER, inclusive, é não ter medo de errar, né? Mas a gente brinca que não significa que se pegou uma pessoa roubando, você fala, parabéns, roubou de novo, nossa, vamos roubar novamente. Não. Então, erro tem erro moral e erro ético, né? E erro moral e ético não é perdoado. E para mim é a mesma coisa. Você vai ganhar uma venda? Vai, da maneira correta. Então, sempre orientar, ser competitivo, ganhar o máximo de negócio que puder da maneira correta. A outra, que para mim é a mais importante, é métrica. É isso que eu disse para vocês. Se você não sabe onde você quer chegar, você não sabe o que você quer atingir. Tem várias frases do mundo de gestão que é chavão, né? Mas se você não mede, você não gerencia. Se você não põe um ponto de onde você quer chegar,
você não consegue saber se você vai ultrapassar, se você vai vender mais, menos. Então, eu acho que esse tipo de informação também é. Se a empresa não trouxe meta para você, coloque meta para você. Se a empresa colocou uma meta que ela é fácil demais e você percebeu que é fácil demais, não se acomoda, coloca uma meta para você. Quando eu trabalhava na Bosch, eu tinha uma meta que eu percebi que era fácil de atingir, não porque eu sou bom ou porque eu sou ruim, porque eles queriam que a equipe atingisse, é uma empresa que preza pelo bem-estar, não está muito preocupada em tanta competitividade. Então, eu tinha a meta da Bosch, eu tinha a MY, eu tinha a meta IAM. Eu punha para mim a minha meta. Né? Então, isso é uma maneira que você vai estar constantemente usando sua competição usando você mesmo como uma comparação e sem prejudicar ninguém. Então, as metas também é algo que eu orientaria essa pessoa. Né? E não estou vendo se vem mais alguma coisa na minha cabeça. Se vier, eu comento contigo. Mas, mais ou menos, esses dois pilares acho que são muito importantes. Eu acho que estabelecer padrões para você esperar, né? É uma forma de incentivar as pessoas a cultivarem mais o talento competição. Mas agora a Nancy vai te botar contra a parede. Deixa eu ver. Tá? A Nancy, uma boa pergunta. Ian, conte uma situação em que você perdeu a mão e usou o talento competição de forma exagerada e depois aprendeu com isso. Uma situação em que você competiu demais, onde você falou, puxa, eu passei um pouco do ponto, fui mais competitivo do que devia. Afinal, todos nós Sim. erramos em algum momento. Você lembra de algum momento desse que você passou do ponto e aí depois você... Deixa eu pensar. Com certeza tive muitos, né? Isso acontece, não adianta. A gente passa do ponto, a gente erra. Eu acho que se eu tivesse... É mais fácil na vida pessoal. Na vida profissional eu sou bastante comedido, mas na vida pessoal eu acho que, por exemplo, em relacionamento, né? Quando filho, esposa, às vezes vem contar alguma coisa e você quer contar que você... Por exemplo, estou muito cansada. Hoje a gente estava até comentando na mesa esses dias atrás, estou cansado, trabalhei bastante. Você fala, você não sabe o que eu fiz isso. Daí a pessoa fala, nossa, mas eu estou com dor de cabeça. Na minha está estourando. Então, às vezes, a competição, ele dentro de casa, se ele não perceber, e alguém fala para você alguma coisa, você quer estar mais cansado, você quer estar mais exausto, você quer ter trabalhado mais. Então, isso atrapalha um pouco e depois, quando passa, você fala... mandei muito mal, qual a razão disso? Meu filho, minha esposa, meu irmão, meu pai estão vindo me contar de alguma coisa e eu quero estar mais cansado que ele. Só que isso é muito, muito inconsciente, né? E uma coisa que me destempera bastante, às vezes, é, por exemplo, celebração de futebol, esporte. Eu sou muito, não à toa, né? Eu sou péssimo de fazer esporte, mas eu gosto muito de assistir, exatamente pela competitividade. Eu sempre vou torcer para alguém, sempre. Eu tenho o meu time do coração, meus países que eu torço, quando é Copa do Mundo, Olimpíada, mas se eu paro no canal ali e tem alguém competindo, por alguma razão eu vou escolher um lado e vou torcer, né? E, às vezes, eu celebro de forma muito exagerada, principalmente quando eu estou com amigos ou alguém que permite essa celebração exacerbada, só que às vezes passa do ponto, né? E aí eu não me sinto bem, me sinto mal, e depois tenho toda a humildade de pedir desculpas e tal. Mas eu acho que essas situações são dois exemplos que me vieram à cabeça. Ainda bem que você falou. Quando você começou, se você não falasse essa do esporte, eu ia falar. Hoje eu tenho um privilégio de conhecer o entrevistado. Né? Eu tenho um juiz, né? E Nancy, deixa eu te falar, esse cara, quando o time dele perde, quando a pessoa para quem ele está torcendo perde, ele fica muito bravo. O competição vai lá pro porão, viu, Nancy? Mas ele está melhorando. Eu tenho acompanhado, ele está cada dia melhor. Mas a jornada ainda é longa. Ele fica muito bravo quando o time dele perde, viu, Nancy? Agora, a Mariana tem uma pergunta para você. Como é que você se policia para não se comparar tanto com os outros? O competidor geralmente se motiva com essa comparação. É um desafio, certo? Então, no entanto, nem sempre é positivo. Usando o seu talento número 1, nem sempre é positivo. Como é que você faz para não ficar se comparando com o outro? Não necessariamente brigar com o outro, mas assim...
ficar se comparando e usar o outro como régua é uma coisa boa, mas às vezes, né, como a Mariana está trazendo aí, não é legal. Como é que você faz? Você consegue fazer isso? Ou você se flagra se comparando com as pessoas de uma maneira que não é legal? Então, eu uso meu competição, às vezes, como eu disse, inconscientemente, muito tentando superar aquele objetivo, aquele fato, ou eu mesmo. Eu tento desvincular das pessoas. Eu acho, mais uma vez, que eu sempre vou repetir isso, mas é importante, porque essa metodologia é apaixonante, ela funciona, mas eu acho muito que o positivo e o significância me seguram muito para me comparar com alguém e ficar tenso com isso. Tá bom, eu estou me comparando com alguém por quê? Porque aquele fato ali eu posso ganhar ou perder com aquela pessoa. Então eu vou me ater ao fato. O que eu posso fazer de melhor para conseguir conquistar aquele objetivo, independente da pessoa, sem ter que passar por cima dele, sem ter que humilhar, sem ter que fazer nada de errado. Como eu faço para ganhar ou perder? Claro, a gente sabe que numa competição é isso que está em jogo, mas sem me vincular ou me comparar a ninguém, porque isso não faz bem. Cada um tem o seu grupo de talentos. Eu nunca vou ser ele, eu nunca vou me espelhar aquela pessoa. Antigamente era como você vai vender bem, né? Bom, a fórmula certinha de vender é essa, a fórmula certinha de liderar é essa. A gente sabe hoje em dia com a metodologia da Gallup que não é assim. Né? Como eu, com os meus talentos, vou liderar melhor. Como eu, com os meus talentos, vou vender melhor. Né? Então, é isso que eu tento me amarrar. Legal, eu estou ali num desafio com aquela pessoa, ela é melhor do que eu, ela é pior do que eu, não tem problema. Como eu vou usar os meus talentos para atingir aquele objetivo e não me comparar com aquela pessoa. Mas não é fácil, Mariana. Às vezes pega sim. Então, mas você sabe que, te observando no dia a dia, uma coisa que eu percebo, e até contribuindo com a compreensão da Mariana, eu acho que como você tem vários talentos de relacionamento, você tem alguns talentos de relacionamento... Influência bastante. Você acaba não querendo competir com as pessoas, mas sim, você traz o seu competição para a organização, você compete pela Inner. Então, quando a gente entra numa concorrência com alguma outra empresa, que não é um outro ser humano, é uma organização, eu acho que você se sente mais confortável por competir. É impressão minha? Não, eu acho que é muito em linha com o que eu acabei de dizer. Inclusive, muitos dos nossos principais concorrentes, competidores, eu cruzo em eventos, em feiras, eu vou lá dar um abraço, converso, ou seja, os sócios, diretores, vendedores de outras empresas, porque eu estou competindo ali por aquele projeto. Eu tenho que mostrar para o meu possível cliente, para o meu lead, para o meu prospect, que a Inner é a melhor alternativa e não que ele é pior. Então, todo o meu processo de negociação, falando agora de ganhar ou perder um projeto, eu nunca cito os defeitos do meu concorrente, eu cito as qualidades da Inner. Então, e eu tento enfatizar isso, o que ele vai ganhar com isso, qual a diferença que ele vai fazer na equipe dele com o nosso treinamento. E mesmo que eu saiba os pontos de deficiência, os pontos fracos do meu concorrente, eu não uso isso. Então, eu realmente tento me ater ao máximo ao fato, né? E não ao meu competidor. Ian, deixa eu te dizer uma coisa, para alimentar o teu competição aí, eu já faço esse programa há muito tempo, eu acho que é o programa que tem mais perguntas, então você está ganhando, viu, Ian? Você está ganhando. Por favor, eu quero conta para eu saber se realmente é o maior número de perguntas. Tem uma pergunta da Mirella aqui que diz o seguinte, qual é a melhor combinação com competição entre os seus talentos? É o positivo? A Mirella está perguntando qual é a melhor combinação. Você falou algumas vezes do seu competição com o seu positivo. É esse ou tem uma dobradinha que você gosta mais? Então, Mirella, eu acho que depende muito da situação, como a gente estava falando, né? Se eu perdi algo numa situação, né? Eu acho que o positivo me ajuda muito a enxergar o lado positivo, aprender com aquela derrota e seguir, né? Para evitar o que a Mariana disse, de eu tentar me igualar a alguma pessoa, ficar pensando o que ela tem de melhor, o que ela tem de pior, eu acho que o meu significância me ajuda muito no sentido de eu preciso ajudar as pessoas e não derrubar as pessoas. Eu tenho que ser útil para as pessoas, né? Então, quando é algo que envolva prazo, né, algum tipo de negociação, projeto pessoal ou profissional que envolva prazo, ativação me ajuda muito. Porque eu não fico pensando muito, eu já saio fazendo e se eu vejo o erro no caminho, eu ajusto a rota no caminho. É que a gente brinca de eu troco o pneu da bicicleta com a bicicleta andando.
muitas vezes vai dar errado. Eu vou cair, machucar, ralar o cotovelo, ralar o joelho, tudo bem. Faz parte. Então, depende da situação, cada talento no meu top 5 eu acho que me ajuda e trabalha melhor com a minha competição. Muito bom, Ian. Tudo que é bom chega ao fim. Estamos terminando aqui a nossa entrevista. Vou chamar o Jim aqui para ajudar a gente a fechar. Hey, Jim, my friend, help us at the end. Yeah, I think we've got one more question, Yuri, that I don't think we covered on. Can you read that one for me? Yeah, I will. O Jim, ele finge que ele não fala português, mas ele fala, ele sabe até as perguntas que a gente não respondeu. Tem uma pergunta aqui. Sinto que o meu maior desafio com o talento competição é conseguir me recuperar quando perco para mim mesmo. Como você faz para abrandar uma falha ou derrota e o que te faz recuperar a energia competitiva? Leandro, boa pergunta, porque como eu disse, eu compito muito comigo mesmo, né? Na grande maioria das vezes, no sentido de eu sou exigente comigo, né? Então quando eu perco, eu sinto mais. Quando eu perco por um erro meu, eu sinto muito mais, né? Então, algumas coisas que eu faço são, primeiro, tentar trabalhar muito a cabeça, com treino, não tem muito o que fazer, isso foi um desvio de rota. Essa falha, essa derrota que eu tive agora, ela não muda a minha vida, minha história, meus resultados, o meu relacionamento com meus amigos, família, trabalho, colaboradores. Então, foi um desvio, não sou eu, não é o que eu faço naturalmente. Então, primeiro, tentar aceitar isso. Segundo, que eu disse, acho que no comecinho, entender e ver o lado positivo, tá legal. Ninguém, mas absolutamente ninguém cresce na vida como empresário, vendedor, líder, juiz, se você não aprende com o que você errou. Então, você fala, legal, o que fez eu errar? Porque aí a chance de você não errar de novo é gigantesca. Se você olha para uma derrota, fica remoendo muito tempo e vai embora, cara, você vai errar de novo, porque às vezes vai passar 6 meses, 1 ano, 2 anos, você não vai lembrar o que te fez errar e você vai te derrubar. Então, a maneira que eu tento fazer é o que fez eu errar? Onde eu errei? Onde foi meu destempero? Onde foi o momento que eu não fiz a coisa correta? Ah, legal, da próxima vez eu vou tentar ajustar isso para não errar de novo. Então, esses 2 pontos me ajudam muito. E vinho, né? Vai tomar um vinho, o vinho ajuda a esquecer. Pronto, é só brindar, tomar um vinhozinho, esquece a derrota, segue a vida. Maravilha, muito bom. Ian, obrigado pela sua participação aqui. E eu aproveito esse momento para te agradecer, não só a participação, mas tá na minha vida há 20 anos. Esse ano a gente comemorando, né? Ainda na minha vida profissional, né? Porque na minha vida pessoal você está há muito mais tempo, mas na minha vida profissional você está aí do meu lado, usando todos esses seus talentos lindos para a gente conseguir trazer essa metodologia linda para o mundo. Adoro o seu talento competição, ele é muito útil para a Inner, adoro o seu talento positivo, ele é muito útil para a Inner e para mim como pessoa. Muito obrigado por ser meu parceiro nessa jornada da vida e da Inner. Jim, I think we are done. Nice. That's very nice, Yuri. That's nice of you to say that. I think that means a lot. Can I ask one question? Of course. That'd be okay. So, Jan, for you, in season 5 and 6 of Theme Thursday, Micah and I often talk about the me of the theme and the we of the theme, meaning when it translates from me using it for myself and me using it for others. As you were growing up, was there a point where that you could feel your competition switching? Because you spent a lot of time talking about how that pairs with your positivity. Yeah. To switch from the me to the we. Does that make sense? And Yuri, can you summarize that and make me sound good in Portuguese? Yeah, no, it's not difficult. It's a beautiful question. Pessoal, o Jim está perguntando para o Ian quando e de que forma ele sentiu que o talento competição deixou de servir a ele e passou a servir ao nós, né? O Jim estava lembrando que ele e a Maika trabalharam esse tema numa das temporadas do Call to Coach, onde eles falaram sobre cada tema, né? Servindo a mim e servindo a nós. E a pergunta que ele fez para o Ian foi essa: Ian, em que momento, de que forma você percebeu
ou quando você percebeu que o seu talento competição deixou de servir só a você e passou a servir todos aqueles que te cercam? Excellent question, my friend. Eu acho que isso muda bastante na vida pessoal e profissional, né? A resposta, mas elas estão interligadas, acho que vocês vão entender. Quando você está sozinho na vida, né? Ou seja, você está construindo a sua carreira, você está lutando, você está correndo atrás, você é uma competição muito focado em você, para eu conquistar, para eu crescer, ou seja, criar minha vida profissional, meu patrimônio, meus amigos, meus relacionamentos, legal. A partir do momento que você começa a colocar pessoas na sua vida, então na vida pessoal, quando você casa, quando vem um filho, uma filha, você começa a pensar no nós, ou seja, como o meu competição pode ajudar o meu núcleo familiar. Como a minha competição pode ajudar a minha esposa e meus filhos a conquistar algo, a ser uma família mais próspera, não só financeiramente falando, próspera em termos de conquistas, objetivos, amor e assim por diante. E quando você está numa empresa e você tem um sócio, você não é mais só você, né? Então, eu preciso conquistar coisas, não adianta eu ficar feliz e meu sócio não. Não adianta eu ficar feliz e minha equipe ficar triste, brava. Então, eu tento fazer com que o meu competição abrace, eu uso essa energia do competição para ajudar as pessoas que estão junto comigo. Eu não estou mais sozinho eu não chego mais em lugar nenhum. Então, acho que é isso. Muito bom, obrigado, Ian. Did you get, I told, did you get in Portuguese? Just reading? What I heard was as he grew his family, it became more important, and that's the right answer. Yeah, exactly. Yeah, that is a great answer. So, Yuri, anything else that you want to say as we wrap this up? No, it was wonderful having you as the good friend we have and Ian as my partner. This day is special. Yeah, it is good. I could feel that between the two of you, and you guys are such great partners for us at Gallup as well. And so thank you, Jan, both for being here and being a good brother, keeping Yuri in line. Yeah. From time I love this brother, this partner, this friend. Sometimes he's my friend, sometimes he's my brother, sometimes he's my partner, and in each situation I love. So it's good to wake up to work, you know? Well, how great is it that you guys can work together, and then you can work together with a strengths framework where you understand how to maximize the talent of each other in this. Exactly. And I mean, be able to take advantage of that. That's pretty special. I don't think a lot of folks get that opportunity very often. So congratulations to the two of you and all the family that you're dragging along with it, which is great, right? Which is great as well. Thank you very much. You bet. Thanks for coming in. Yuri, let's remind everyone to take full advantage of all the resources we have available now in Gallup Access. Head out to gallup.com/CliftonStrengths. Pessoal, não esquece de usufruir de tudo de bom, de todo o conteúdo que tem no Access da Gallup, que é gallup.com/CliftonStrengths. For coaching, master coaching, or if you want to become a Gallup certified strengths coach, especially if you want to do it in Portuguese, you can contact us, coaching@gallup.com, or Yuri, tell them how they contact you. Perfeito. Se vocês quiserem se formar como coaches de pontos fortes, se desenvolver nessa área, vocês podem acessar a Gallup diretamente através do coaching@gallup.com, mas vocês também podem acessar através do site da Inner, www.inner.com.br, www.inner.com.br. Tem todas as informações, vocês podem acessar a nossa equipe e descobrir como fazer parte dessa jornada de desenvolvimento baseado em pontos fortes. I've done a lot of called to coaches. This might rank up towards the very top of one of my favorites. So thanks for coming out and listening to it today. We want to thank everybody in the chat room for some great questions. And yes, this is the most questions we've had on the podcast to date. So, Jan, good work. I want to thank you for coming out and joining us. With that, we'll say goodbye, everybody. Bye-bye.